Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, força e vitória em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pela palavra do Senhor que será lida. Hoje o estudo será sobre o rei Davi, né? Vamos clamar ao Senhor agora, né? Clamar ao Senhor que abre todas as portas, que opera maravilha e que dá vitória. Vamos, antes disso, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e que o Senhor venha te abençoar, te guardar, livrar de todo mal e dê a vitória a você que precisa, a você que está no leito, a você que está no presídio, a você que está na rua. O Senhor dê bênção sem medida a você que está em casa na luta, não sabe o que fazer, que está desempregado. Deus, o Senhor é poderoso, é o Deus e Jeová, né? Rafa, o Deus que sara, né? O Deus que provê é Jeová Jireh. O Deus que provê é o Deus forte, é o Deus que não perde batalha, é o Deus que peleja pelos seus, né? Vamos clamar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora a Tua palavra em Tuas mãos. Fala conosco através da Tua poderosa palavra e glorifica o Teu nome em nossa vida e nossos meios. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abre a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, versículo de 1 a 7 e depois a 13. Abre a sua Bíblia. 1 Samuel, né? Olha, 1 Samuel. (1 Samuel 16, versículo 1, 7 a 13, que diz assim, o texto é: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Como Saul pecou, Saul não foi um homem segundo o coração de Deus, porque quem escolheu Saul não foi Deus, foi a humanidade. Foi a humanidade que escolheu Saul, né? Foi a humanidade que olhou e falou assim: eu quero um rei humano. Não estava satisfeito com Samuel e nem com Deus, que é o eterno Criador dos céus e da terra. Não estava satisfeito. Ele queria um rei humano. E Deus mandou Samuel procurar, vai lá, ponha lá o filho de Jessé. O filho de Jessé não, ponha lá o benjamita, que é Saul, ele é da tribo de Benjamim. Aí foi lá, pegou e botou. O princípio e o fim do reinado dele foi destruído. Ele não obedeceu, era uma pessoa precipitada. E tem gente que é precipitado, toma atitude assim, depois paga a consequência. E Deus não está no negócio. Ele foi precipitado, ele se consagrou, fez a oferta dele, não, consagrou, não esperou Samuel chegar. Quando Samuel chegou, já tinha oferecido. Ah, não deu para esperar, que o povo estava se desesperando. O problema é do povo, espera. Tem gente que é assim, não espera o sacerdote chegar, ele não espera Deus falar alguma coisa, tomar uma providência para ele, não vai ajudar ele não, ele vai tomar frente, e aí só sai da errada, aí Deus rejeita, entendeu? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 16, que diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ele está perguntando até quando?
você, Samuel, terá dó de Saul, havendo eu rejeitado ele. Tem gente que quer ser melhor do que Deus, quer ser mais bonzinho do que Deus. E não dá para ser bonzinho mais do que Deus. Ninguém tem como ter a bondade mais, o amor mais do que Deus. E aí, ó, aí diz aqui, ó, havendo eu rejeitado, né? Aí diz assim, ó, para que não reine sobre Israel, né? Até quando? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Primeiro, Davi era humilde. Davi era um homem humilde. Davi era um homem misericordioso. Davi era um homem guerreiro, valente. Aí diz aqui, ó, porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz, vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, é de paz a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ali a Jessé, e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atende para a sua aparência, nem para a altura da tua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como ver o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém, você vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor não vê como a gente vê pelos olhos, mas o Senhor examina o coração lá no fundo. Ele sabe até que ponto aquela pessoa, o que ela vai fazer, ele sabe todas as coisas, desde o princípio do nascimento até o fim. Ele é Deus, ele não é homem, né? Aí diz aqui, ó, vou ler até o versículo, e sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe. Ele olhou logo para o primeiro que viu Samuel e já queria, esse é o homem. Ele disse, certamente estás perante o Senhor, o seu ungido. E não era, Deus já tinha rejeitado também. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da tua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como ver o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém disse
tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em toda a mesa até que ele venha aqui. Olha, então, quando Deus chama, ele cumpre, ele age. Aí diz assim: e mandou em busca dele, e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu e no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha, Davi pagou o preço. Tu pensa que Davi foi ungido rei? E ele foi ungido rei e tomou posse do reino? Não. Davi pagou um preço. Pagou um preço de perseguição. Deus enviou ele para tocar a harpa para Saul, que já estava endemoniado. O demônio já tinha possuído ele. E ali foi o preço a pagar. Quando Saul viu que aquele homem é segundo o coração de Deus, que começou aquele homem se aparecer, um homem que Deus deu autoridade e ousadia, e começou a se aparecer diante de Saul. Aquele grito que deram, né? Davi, Saul matou milhares, e Davi foi milhares e milhares. Aí criou inveja no rei, como se diz: só falta pouco para tomar o meu trono. E assim as pessoas têm inveja da gente, que quando a gente começa a sobressair e começa a Deus usar conforme Ele quer, a unção é derramada, a unção do Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo, as pessoas têm inveja, porque quem não tem a unção do Espírito Santo está morto. É igual como se fosse um corpo ambulante, vivendo aí. Está morto, não tem unção do Espírito Santo. Aí quem não tem unção, vive assim, não tem ânimo para nada, quer moleza, quer se encostar nas costas dos outros, né? E aí fica difícil. Aí diz assim, aí diz, eu vou continuar até o 17. Saul é atormentado por um espírito maligno, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau. Tem gente que é crente, mas é um crente já rejeitado, sabe? É um crente rejeitado, é um crente que não tem, só tem o nome de crente, mas é um crente que o espírito mau já tomou posse dele. O Espírito de Deus já nunca. Tem gente que o Espírito de Deus nem entrou no coração, e o espírito mau já tomou posse dele. O espírito mau da parte do Senhor. Olha aqui. Por quê? Porque tem gente que é assim. Eu sou crente, até o diabo é crente. Eu creio em Jesus, até o diabo crê.
Ele crê que Jesus é Deus, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, ele crê. Então, tem crentes que já tem já o espírito mau já habitou nele, só é de carcaça. Acabou. Aí diz aqui, ó. Então os criados de Saul lhe disseram: eis aqui agora eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Até os criados já sabem que o espírito mau da parte do Senhor assombrava Saul. Diga, pois, ao nosso Senhor, aos seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te encherá e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra. Aí diz aqui, ó, e sisudo em palavras e de perfil e de gentil presença, o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Disse Davi: veio assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte do Senhor, a parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tocava harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Viu? Então, o espírito maligno, né, assombrava Saul. Deus aproveitou essa hora e mandou Davi, porque o plano é Davi. E Deus ali deu vitória. Davi passou por muita luta, foi perseguido por o rei Saul, foi capado, né? Mas Deus foi com Davi, né? Aí diz aqui, ó, em 1 Samuel 16, 14 a 23, já lemos até, né? Já lemos 1 Samuel 16, 14 a 23. Já lemos, né? O espírito que atormentou a Saul, né? Da parte do Senhor. Aí diz assim:
Deus manda, Deus manda, Deus manda. 1 Samuel 17. 1 Samuel capítulo 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Soco, que está em Judá, e acamparam-se entre o Soco e Azecá, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntam-se e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Aí diz, então saiu do arraial os filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou as companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Eu sou o filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei diante de vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis vossos servos e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essa palavra dos filisteus, espalharam-se e temeram muito. Olha só, hein? Aqui o gigante tomou-lhe uma cacetada de Davi, daquela pedra, daquele... né? Aí diz assim, ó, e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-lhe os 3 filhos mais velho de Jessé, e seguiram a Saul e a guerra, e eram os nomes de seus filhos, 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab;
o terceiro Samã, e Davi era o menor, e os três maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Jessé para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde se apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: torna, peço-te, para os teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Porém estes fez queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, e vê que lhe vai bem, e tomarás o seu senhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se a partir como Jessé lhe ordenará, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos clamavam a peleja. Aí diz aqui, ó: e os israelitas e os filisteus puseram em ordem fileira contra fileiras, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha. Chegando-se, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando eles ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquela palavra, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam ao homem de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, Shabantu Renefai Okomihai, que ao homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem para ferir a este filisteu? Tira a afronta de sobre Israel. Para tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para que afronte o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste
aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscar dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Viu? Valente. Tem gente que é crente covarde, né? Mas Davi foi valente, né? Porém Saul disse a Davi: contra este filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria e livrava da sua boca, e levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão à barba, e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteus, como um deles, enquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com uma veste e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu com a espada a sua veste e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si e tomou um cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-los no alforje de um pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mãos da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando. Olha aqui, hein? E Davi e os que levava e o escudo ia diante dele. E havendo os filisteus vendo a Davi, desprezou, porquanto era ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com pau? Olha só. Muitos desprezam a aparência de um homem humilde, mas não sabem que ele é um escolhido de Deus. É o que aconteceu. Os filisteus, porque é alto, forte, por dom, ele desprezou Davi, que era ruivo, humilde e de gentil aspecto. E achou que, ia se dar bem.
Só que não sabia que o Deus que ele serve, o Deus que Davi servia, é o Deus poderoso. O Deus que Davi tinha o poder era do Deus Todo-Poderoso. Não era Davi que ia na frente, era o Deus Todo-Poderoso que ia na frente dele, abrindo o caminho e mirando na testa do gigante, né? Aí diz assim, ó, e disse, eu vou ler o versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas fera. Aí diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí diz, olha que Davi falou, você tem que ter autoridade do Espírito mesmo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, há um Deus em Israel. Há um Deus em nossas vidas, há um Deus forte, há um Deus de batalha, há um Deus que não perde batalha, há um Deus guerreiro. Então nós temos que confiar. Muitos crentes têm medo do que sofre. Mas se confiasse num Deus que é todo poderoso, num Deus que abre o mar, num Deus que quebra o arco e corta a lança, não estaria, porque Deus quer ver a confiança. Confiança na hora da bonança é fácil. Eu quero ver confiar na hora da batalha. É confiar na hora do sufoco, na hora da luta, na hora que falta. É confiar. Eu já passei por muito isso. Eu subi aos montes de Mesquita. Eu morei em Mesquita. Estava desempregado, a luta era grande, eu buscava muito. Sabe o que o Senhor fez? Sabe o que o Senhor fazia? Faltava gás. Eu usava gás, né, bujão de gás. E acabou o gás. Não tinha dinheiro para comprar. Eu clamava ao Senhor em casa. Falava, vou subir os montes. Eu morava em roda de minha casa, tinha 3 centros de macumba. E eu tinha um culto na minha casa. E a batalha com os macumbeiros era terrível. Eles afrontavam, desafiavam. Quando eu orava, Deus falava assim, sobe o monte. Ah, mas o monte, Jesus subiu o monte. Jesus nunca orava dentro de casa, ele subiu o monte, pode ver na palavra. E eu subi o monte, quando subi o monte que eu estava orando, Deus usava, descia, na descida Deus usava um homem de Deus e falava, Deus mandou te entregar. E não era 20 reais, 30 reais, não. Era 200, 300 reais. E Deus falava, eu sou o Deus da providência. Eu abro o mar. Mas para lutar contra o gigante tem que ser valente. Não pode esmorecer, não pode ficar criando conversa fiada se não buscar a Deus. Deus não permite mover nada. Tem que buscar a Deus. Não adianta ficar chorando, ficar gemendo em casa. Clama a Deus. A palavra de Deus diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Buscai-me e vivei. Tem que buscar.
Não adianta chorar. 1 Samuel 18. Olha aqui. A amizade de Jonatas com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não, e não lhe permitiu que tornasse à casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava. E conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos seus servos de Saul. Sucedeu, pois, que vindo ele, quando Davi voltava de ferir os filisteus, e as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro das suas do rei Saul, e cantando em danças com adufes, com alegria e com instrumento de música. E olha só, hein? Isso aí doeu no coração de Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e traziam Saul feriu, e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí matou Saul. Foi aí que Saul decidiu matar Davi. Começou a exaltação. Aí Saul falou: falta pouco para ele tomar o trono. Então esse é o homem que Deus quer, que Deus escolheu. Aí começou a perseguição. Mas Deus provou Davi porque queria ver a atitude de Davi, a valentia. Deus queria preparar Davi para um homem valente de guerra. E foi perseguido por Saul, né? E Davi foi uma luta com Saul. Você deve saber do resto. Depois você lê 1 Samuel 18. Então, meu amado, vamos lá, em 2 Samuel 2. Segunda Samuel 2. Davi, aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá. Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebron. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoá, a Zerelita, e Abigail, a mulher de Nabal.
o Carmelita. Fez também Davi subir ao homem que estava com ele, cada um com as suas famílias, e habitaram na cidade de Hebrom. Olha aí, hein? Olha, vou ler o 2 até uma certa parte. Então vieram os homens de Judá e fugiram dali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e disseram e deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes, Gileade, são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros ao homem de Jabes, Gileade, e disse-lhe: bendito seja vós do Senhor, que fizeste tal benefício a vosso senhor Saul, e o sepultou, o sepultaste. Então, aqui, aqueles homens sepultaram a Saul e foram uma pessoa boa, né? Porque tem gente que destrói o inimigo, mas não sepulta não. E Davi se alegrou dele e abençoou eles. Bendito seja o Senhor, né? Aí entra em 2 Samuel 5, Davi é constituído rei de todo Israel. Viu? Davi já subiu, e ele foi constituído rei de todo Israel, né? 5. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. Viu? Ali Deus abriu o caminho para Davi. Porque Davi, sabe o que? Tu já reparou nessa palavra? Que Davi, ele perguntava a Deus: eu vou para tal lugar? Eu devo ir? E o Senhor respondia: vai. Eu vou a Hebrom? O Senhor respondia. Saul não. Saul fazia o que queria. Deus mandava fazer uma coisa, ele fez outra. E ele foi homem mau. E ainda foi feiticeiro. Está ouvindo? Então essa é a palavra. Aí ó, tem o 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Davi deseja edificar o templo ao Senhor. Mas aqui, Deus não quis que Davi edificasse o templo ao Senhor. Porque Davi era um homem de sangue. As mãos de sangue. Ele matou muito homem de guerra. E o que acontece? Davi não pôde edificar o templo ao Senhor. Mas Deus escolheu a Salomão, o filho que vinha de Davi. Salomão, homem manso, pacífico, um homem não era de guerra, era de paz. Tanto que o tempo de Salomão foi tempo de paz. Só Deus levantou o inimigo contra Salomão quando ele começou a se dobrar diante dos ídolos, arrumou mulher egípcia, se dobrou diante dos ídolos, transou com mulher egípcia e esqueceu do Senhor. Tanto que ele é o chamado, Salomão, o homem da maçonaria, né? Verifique, o homem da maçonaria. E Salomão fez, no início, tudo bem, mas depois ele começou a pecar. Teve 300 concubinas, tudo mulheres de ídolos, e pecou contra o Senhor. E o Senhor no final levantou o inimigo contra ele. Mas Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem sábio, Davi sabia entrar e sair.
Perguntava, mas era homem de guerra, homem que matou muito, matou muito, 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 muito. Matou muito. Homem valente, homem rápido. E Deus o amava. E Salomão e Davi pecou. Houve um adultério. Porque ele olhou para uma mulher, no lugar de ele ir para a guerra e não ficar no templo, ele ficou no templo e mandou o pessoal para a guerra. E ali ele olhou, estava passeando pelo templo, pelo altar do templo. Olhou, viu aquela mulher maravilhosa, né? Aquela mulher elegante, bonita, que as mulheres antigamente eram, poxa, tremenda. E o que aconteceu? Olhou, meu Deus! Aí pecou, aí o diabo já armou o laço, já preparou, né? Porque é assim, quando você olha para uma mulher com um olhar impuro, você já pecou contra Deus. Porque só em não olhar já pecou. Olhou, desejou na mente, já era, concretizou, só faltou deitar. E é o que ele fez. No final ele deitou. Chamou ela, mandou matar Urias, que é a esposa dela, e deitou com a mulher. Depois que deitou, que mandou matar Urias, armou laço. Cometeu 2 pecados, de adultério e assassinato. Aí depois, Deus chamou a atenção dele. Enviou o profeta e falou, olha, tive um homem, ele não disse quem era, teve um homem que foi lá e pegou a ovelha do pai, papá, você já sabe como é que é, e Davi olhou e falou assim, esse homem é digno de morte, quem é este homem que eu vou resolver? Aí o profeta falou, esse homem é você. Você, eu te dei, Deus falou através do profeta, eu te dei tudo. Eu fiz tudo para você. Eu te dei o reino. Eu te dei riquezas. Te dei mulheres. E tu rejeitaste. Fizeste maldade. Tomaste a mulher dele, do Urias, e mataste Urias. E agora, o que tu faz a mim, às escondidas, eu te farei a luz. Então, meu amado, Deus, Ele é justiça. Ele é justiça, né? Ele queria edificar o templo, foi aí que Deus não quis mais que ele edificasse o templo. Homem de sangue, homem, mas Deus amou Davi a si mesmo porque era segundo o coração dele. Se você é segundo o coração de Deus, tem que ter certeza, porque tem hora ele não vai pecar. E vigia, todos nós pecamos, falhamos, mas temos que vigiar, porque pode Deus ficar irado e decidir dar um basta. Né? Porque não sabemos se somos segundo o coração de Deus. Eu já estou com a idade, busco ao Senhor e sei que Deus me ama muito, muito, já me livrou de tantas e tantas e tantas. Mas a vitória é nossa. Até aqui nós vamos ficar, e daqui a pouco, se não for hoje, amanhã eu gravo outro vídeo, assista o meu vídeo, e que Deus te abençoe. Vamos orar por você que está precisando de ajuda. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego cada vida em tuas mãos. Abre a porta de emprego, tira os embaraços, entra com providência, quebra o arco, corta a lança e dá vitória. Repreende a morte, fecha a boca do leão, em nome de Jesus, e dá vitória. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Uma boa noite. Deus abençoe.